Estamos iniciando mais um programa Crer e Ser. Mas por que o crer e ser? Crer supõe questões de fé. O ser também supõe questões internas de essência. Vamos ser. O self. Sabia, Jorge? O termo self, um termo instituído na época do psiquiatra Jung, significa o si mesmo, o eu mesmo, a minha essência, diferente da persona. Persona é máscara. A minha persona pode ser diferente do que está na minha essência. É aí que há muita responsabilidade nossa nos transtornos que nós adquirimos no decorrer da vida, do desenvolvimento, infância, adolescência, fase adulta, por causa das incoerências entre o que está no nosso ser e o que a gente mostra em comportamento. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje no Setembro Amarelo, no mês da prevenção ao suicídio e autolesões. Muito bom, Essas muito bom tema. incoerências, Muito bom tema. Você falou no self, né, de Jung, self. né? O que é importante é realmente isso. Nós conseguimos nós, com a ajuda de profissionais muito... Interiorização. No início, muito não se consegue. Né? Difícil olhar para si, né? Pra dentro de si. O self nada mais é como se pegar o telefone e fazer uma selfie, né? Por isso fazer que uma saiu. selfie, é olhar para mim mesmo. Por isso que saiu aquele termo, ó, vamos Isso. fazer uma selfie. Uma eu selfie, mesmo. eu vou me olhar, eu vou me enxergar. Isso. E através do eu me enxergar, justamente eu vou começar a enxergar questões que muito às vezes eu não quero e se eu descubro, eu boto, como você falou, a persona, a máscara que eu vou à vida. É um termo grego, persona. Isso, Significa exatamente. E é o que os outros enxergam, entre aspas, porque muitas pessoas sensíveis a ver o que está lá dentro pelo teu olhar vão desmascarar, tirar aquela máscara e ver o que está lá dentro. E muitos dos transtornos psiquiátricos não são nada mais, nada menos que isso, essa incoerência que se vive. Por que eu tenho tal comportamento que eu não gostaria de ter? Por que o comportamento que eu quero ter eu não consigo ter? Apóstolo Paulo já falava sobre isso, né? O importante é se compreender. Isso. Porque nesse momento que eu sei o que está aqui dentro, é o que eu mostro o que eu estou afora. Sem máscaras. Sem máscara. A gente usa máscaras, obviamente. Sim. Mas umas máscaras, elas devem ser leves, né? Porque nós não podemos agir diferente da nossa essência, né? Então, o que eu sou, eu devo representar esta verdade. E também diria que as nossas máscaras, elas têm que ser conscientes de que nós estamos usando, naquele momento, por uma motivação. Motivação. Por algo que não se explica. Eu estou consciente que não é bem isso que eu queria mostrar. Porque eu não posso mostrar o que... Às vezes, numa sociedade como está, contemporânea, onde todo mundo apenas está naquela agenda superlotada, digamos assim, não consegue parar. E aí eu preciso ir e muito às vezes chega num determinado momento, né, que eu não posso mostrar quem sou, entre aspas. Isso. Então nesse cotidiano, porque na realidade ninguém conhece ninguém, a não ser dentro de um consultório chamado setting, né? Isso. Ali a pessoa vai realmente se despir, digamos assim, não literária a palavra, né? Isso. Mas ela vai mostrar quem ela é para uma pessoa de qualidade. Sim. E a partir daquele momento, sim, ela vai começar a se compreender. E tu vê que muitas das crenças, dos esquemas cognitivos negativos que se tem, vêm em função disso. Se eu mostrar que hoje eu estou triste, eles vão me julgar que eu sou desequilibrada. Várias crenças que se pode adquirir no decorrer. Não, mas
Hoje eu posso mostrar para essa pessoa que eu estou triste, porque ela vai me compreender. Ó, Jorge, eu vou mostrar para ti que eu não estou legal hoje porque eu sei que tu vai me compreender. Isso é uma crença que a gente adquire. Escolher a quem dizer. Não. E geralmente as pessoas, elas fingem estar bem. Ah, sim. É a palavra geral, assim, a gente sabe que na realidade elas preferem mostrar o que não são. Não querem se mostrar imperfeitas. Esse é outro esquema cognitivo que nós temos. Muito bom. Sim, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Deste nosso aqui não. É difícil lidar com as imperfeições, Jorge. Sim, por isso o eu me conhecer um pouco melhor. Aí pelo menos eu vou compreender o outro. E vou ter autoaceitação. Sim. E não vou ter sentimento de culpa, que amanhã ou depois... E nem julgar, não cabe. E me leve a não ter mais desejo de morrer, desejo de viver, aliás. Aquele esquema cognitivo de desesperança. Falta de objetivo de vida. Olha, um dos sintomas muito característicos do vazio existencial, a pessoa que não quer mais viver, está sem objetivo futuro. Esse sem objetivo é aquela perda da energia vital. Isso. É o Eros, e chamado a outra, o Thanatos, né? Isso, a energia de morte, né? A desistência. Isso. Então, a gente deve primar pelo Eros, né? Aquela força do herói, que a palavra deriva, né? Sim. O herói ele sabe que um dia ele vai morrer, ou se ele vai ir à batalha, ele vai salvar gente, ele vai ajudar as pessoas, ele sabe que ele está em sofrimento e que ele vai, mas ele vai igual. É aquela energia muito forte, aquela força muito grande, aquela energia vital que nada mais é do que a fé. Sim. Ele crê, sim, que vai vencer. Mesmo que pene logo ali. Mas ele sabe, por isso ele é um herói. Tem que lutar. Ele é um herói, por isso que ele vai com aquela energia. O arquétipo do herói, já que Jung falava. Vários arquétipos, né? Sim. Os maiores e os menores. O herói, o salvador, aquele que gosta de ajudar. Todos temos todos os arquétipos, porque esse é coletivo. Isso. Da vítima, quando se instala, o do perseguidor. O vitimado é aquele que está sempre naquela depressão, aquela distimia, aquela pessoa sempre reclamando, que nunca dá certo. É a pessoa que está sem crença. O vitimismo. Sem a crença que vai funcionar, que vai dar certo. E esse é um prato cheio para o herói, o salvador, que quer ajudar, né? Sabe que mas não podemos assumir aquela e nem passar parte a mão por cima do coitadismo. A gente ajuda, mas não assume. O fardo, lembra, né? Não assume aquele fardo. E nem passar a mão por cima. Não. Ai, cuidado. Aquela frase antiga, né? Não tape o sol com a peneira. Né? Vamos deixar esta luz entrar em nós mesmos. E dar a luz ao outro. É importante isso. E existem formas e formas de acolher essa pessoa. Estender a mão com a verdade com o que ela está vivendo. Inclusive tem muito que é eu dar a mão também, por exemplo, assim, a caridade, doutor. A caridade, se a pessoa, mesmo que está numa depressão, se ela é caridosa, ela já vai ter mais força. Ela vai ter mais um estigma de viver. Porque ela vai se sentir melhor. A pessoa que dá, ela sente melhor do que quem recebe. Automático. A lei do retorno. Por isso a palavra, né? Vamos semear o bem, semear o positivo, porque eu vou colher o bem e o positivo. Colher o bem e o positivo. Se eu falar mal que o governo está mal, eu vou ficar mal. Claro. Se eu falar mal que a doutora não está agindo correto, é eu que não estou agindo. Porque o universo não compreende. Até porque nós projetamos, né, muitas vezes o que está no nosso coração na outra pessoa. Na outra, é o espelho. É mais fácil eu ver as tuas falhas, né, Jorge, do que a minha. Como é que é uma defesa. A passagem lá, a da trava no olho, né? Sim. A gente vê o cisco que está no olho do irmão, e não vê a trava criticando um comportamento e não vê a trave que está no nosso olho. Isso. Tira a primeira trave do teu olho que tu vai ter visão clara. Visão clara, melhor. Por isso é importante ter a visão mais ampla, né? Ter a visão ampla e compreender. E vamos fazer para nosso próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Esse é o fundamental, em todas as questões.
todas as questões. O que você quer ganhar de presente de alguém é o que você vai dar de presente. Isso é uma reflexão importante. Geralmente, tu dá ao outro aquilo que tu gostaria de receber. Normalmente. E quando nós recebemos um presente, que para nós representou, parece que é uma coisa assim, eu gostaria de outra coisa. Mas se nós refletirmos sobre isso, o outro fez o melhor para dar para ti. Lembra só isso, tipo, ele quis dar o melhor, mas às vezes eu não recebi aquilo como o meu melhor. Eu queria mais, eu queria mais, né? Sim. Então, a humildade de receber aquele presente com amor, acho que é fundamental, porque o outro fez o melhor, mesmo que fosse uma coisa muito singela. Claro. Que o valor, ele tá no ato. E tu já parou para pensar que tudo que a gente recebe de presente, você aí que está me assistindo, parece que a gente tem um carinho e um amor maior por ter recebido daquela pessoa que é importante na tua vida. Não vamos colocar como apego ao que tu ganhou, mas como o carinho que aquele presente representa, o carinho que a pessoa tem por ti, ela botou naquele presente. Exatamente. Eu, quando me apego numa coisa, por eu ter recebido. Exatamente. E usar o presente. Isso, com certeza. Usar o presente que eu Usar. E tu não fica feliz quando tu dá um presente para alguém, a pessoa vibra? Claro. E quando recebo também. Claro. Com certeza. Ambos ficam, né? Ambos ficam. Exatamente. Jorge, entrando na questão, uma coisa que nunca ficou sempre muito clara para mim, nessa coisa do diagnóstico, quando a gente fala nos espectros, na questão do TAB, transtorno afetivo bipolar. O que tu pode traduzir para a gente como sendo o espectro, quando se fala? O espectro autista, o que seria em essência esse espectro? Tu sabe que eu nunca tive muito clareza disso. O espectro, na realidade, tem aquelas patologias que já estão classificadas, né, como um pouco mais certa como uma doença, digamos assim, ou um transtorno mesmo, tá? Falou, né, o transtorno do afeto, né, bipolar, um pouco está eufórico e um pouco está mais depressivo, né? Sim. Então estes a palavra que tu queres mais ou menos caracterizar, o espectro, né? Isso. Que pode ser tal coisa. Né? Eu achei que seria mais no sentido de refletir. Os espectros são assim, aquelas pessoas que se usar determinada substância, digamos assim, Sim. Tá? Ou vivenciar um fato que ative algo que está em nós, uma célula adormecida, a epigenética. Desencadeante, né? O fator desencadeante. Pode manifestar uma clássica transtorno de algo já caracterizado, certo? Então, este espectro tem muitas manifestações, digamos assim. E lembra a pessoa aí que pode ser algo deste aspecto. Então ele pode estar refletindo aquele transtorno que já está caracterizado como transtorno. Ou nós começarmos a ter estas luzes, digamos assim, que o paciente vai mostrando palavras, por isso é importante a palavra. Sim. Ele nos falar. A gente vai pegando algo e vai formando essa ideia, né? Até chegar, obviamente, a um diagnóstico mais concreto. Por isso que é importante o diagnóstico. Mas os espectros são aquilo que a pessoa lembra algo, tá? Ou que está numa fase melhorada de uma patologia já caracterizada, né? Tá. Como tu falas, o TAB1 e o 2, né? Sim. O afetivo bipolar 1 e o 2. Tipo 1 e tipo 2, e os outros são espectro. Como as moléstias, o espectro autista, né? O espectro autista, na realidade, muito antigamente, ele foi caracterizado como uma esquizofrenia, digamos assim, estava naquele... não se sabia, né? Sim. Porque ainda dentro da psiquiatria, a nossa busca da solução, digamos assim, a busca... Ele é ainda identificado como um problema neurológico?
Sim, é neurotípico, neurodivergente, na realidade. São transtornos do desenvolvimento neurológico. Que nem a epilepsia. Na realidade, inclusive, grande quantidade, assim, a grande massa dos espectros autistas tem também, a gente tem que buscar uma epilepsia. Por isso, às vezes, um exame complementar... Para identificar como autista. Porque eles, mais de 70%. Pode ter epilepsia, transtornos, né? Mas pode ter epilepsia sem ter o autismo. Sim, também. sim. Mas é por isso que, às vezes, buscar este exame complementar do eletroencefalo. Teria que se vê na fala. Não, são manifestações. Tu vai, de acordo com o desenrolar da consulta, tu vai formando um diagnóstico mais preciso. Sim, sim. Até chegar à conclusão que pode ser realmente isso. E, a partir disso, tratar adequadamente. E penso, sim, que o médico, ele deve fazer uma busca assim, sem descanso, para tentar cada vez melhor tratar. Uhum. E da questão do TAB1 e o TAB2, algumas diferenciações, o transtorno afetivo bipolar 1 e o transtorno afetivo bipolar 2. Eu sei que um é aquele característico, opera nos altos e baixos. Tem muito mais, tem a parte da psicose mesmo, tá? E muito mais episódio de euforia. Muito mais euforia. É o 1. Inclusive, chega às vezes a um estágio de mania mesmo. A hipomania ou a mania. Por isso a mania, que era antigamente psicose maníaco-depressiva, né? E a mania é justamente aquela parte que o paciente se acha que ele é o super-homem, que ele é Jesus Cristo. Então ele está, digamos assim, num surto delírios de grandeza. De uma psicose mania. Ele está só com grandeza, levando o risco a ele, a sociedade em si. Por isso é uma coisa assim que deve ser tratada imediatamente. E os episódios maníacos também podem levar a um suicídio. Sim, exatamente. Exatamente, inclusive é uma das a gente considera assim como uma emergência médica. Sim. Porque se tu não tira aquela pessoa de uma crise, porque é um mundo à parte, doutor. Não é o nosso mundo real. É um mundo que para ele tudo pode. Uhum. Então ele corre risco a ele e aos outros. Então é uma emergência psiquiátrica. Tudo pode. Pular de uma janela achando que é um super-homem. Isso. Sim, se fosse em termos infantis. Mas exatamente isso. Sim. E aí é um grande risco. E o tipo 2? E tem gente que se atira mesmo. Verdade. E o tipo 2, Jorge? O tipo 2 é aquele que é mais depressivo. Depressivo. Ele pode ter episódio de mania, mas tem muito mais episódio depressivo. Né? Então, por isso o diagnóstico importante é para acertar o fármaco, o psicofármaco, digamos assim. Sim. Porque quando acerta-se, é divisor de água. Sim. É divisor de água. E outra, muito importante, o único estabilizador do humor é o lítio. Único, né? Por isso que nós temos que pesquisar, obviamente dentro, né, que o paciente está favorável a aceitar o exame, digamos assim, pedir uma litemia. Porque se este sal, lítio é um sal, né? Se este sal está baixo no organismo, temos que corrigi-lo. E a pessoa fica Por que muito dizem bem. que toda pessoa que tem o lítio baixo em si, mesmo que está bem, em equilíbrio, mas todos têm um lítio baixo, ninguém tem ele alto? Já me disseram isso. Não, o lítio, mas aí tu vai ver as características da pessoa. Se dentro da consulta psiquiátrica, a consulta médica, digamos assim, se este paciente está demonstrando que ele tem toda a característica de um transtorno afetivo bipolar, tu tem que pedir este elemento químico, o lítio, porque se tu corrigir, a pessoa volta ao equilíbrio dela. Não que não possa ter crise, mas vai ser menor. Isso tu fala diagnóstico. O lítio é o mais importante. É o único. Inclusive ele é usado para depressão, inclusive com ideação suicida. A gente usa o lítio porque ele retira rapidamente, né, aquela pessoa de um transtorno que está com ideação suicida.
Claro que uma ideação... Eu sempre achei que o lítio fosse um metal. Ele é um Não, é um sal. Ah, ele é um sal. Tanto que deve ser orientado o paciente a tomar água. Muita água, porque é um sal. Claro. Que nem, por exemplo, o hipertenso, se comer churrasco, vai subir o sal, ele vai desregular a pressão. O lítio é a mesma coisa. Se o paciente não então, tomar... Come bastante churrasco, e não pode tomar água com gás, lítio. porque a água com gás tem sal, tem cloreto de sódio, né? Vai subir. Então, o ideal é água. Sim. Às vezes, os pacientes não aceitam muito. O divalproato de sódio, do Divalcon, que é o D-pacote, também tem sódio. Mas ele é um antipilético. Antipilético. Ele é um antipilético. Sim. Né? Como pregabalina, mas ele gabapentina. Mas ele para transtorno bipolar. Sim, conheço muitas pessoas que sim, tomam. eles são fármacos, digamos assim, que se associa, obviamente, ao lítio. Sim, mas eles potencializam o lítio. Ele é dito um estabilizador do humor secundário ou controlador do humor. Porque às vezes o paciente, digamos assim, que há casos sim, do nível terapêutico do lítio, por exemplo, né, se a gente não precisamos levar a porque se o paciente mostra efeito adverso, tu tem que associar coisas para tu não pode ficar com um único fármaco. Sim. Né? Tu tem que tentar estabilizar o paciente com o mínimo de psicofármaco, mas que ele fique estável. Né? Por isso que não podemos usar demais sem controle também. Deve ser sempre acompanhado com exames de laboratório, de análises clínicas. Né? E tudo isso aí, você que está nos assistindo, vai conhecer o Jorge Fernandes. Tem mais um sobrenome, né? Não, Moreira. Jorge Alex Moreira Fernandes. No consultório Jorge Fernandes, na Avenida Paraguaçu, 1865. Edifício Linemar Bucinhas. Sala 809. Isso. Aquele edifício preto, ao lado da prefeitura. Você está aí assistindo as fotos do consultório enquanto a gente está falando. Ele faz consultas, a maioria são individuais, né? Sim. Casal, tu atende também? Não. Não. Eu faço terapia de casal também. Não, é individual. Jorge, nós temos muito assunto para abordar daqui para frente nos próximos programas. A gente sempre diz, né, doutora, a messe é grande, né, e os operários muitas vezes são poucos. Isso. Então, mas como aquela do beija-flor na floresta, né? Apagando umas gotinhas. Ele estava sempre, né? Isso. Fazendo a parte dele. Todo mundo fugindo. E riram dele. Tá pegando. Como? Que é isso? Como, né? Vai apagar um fogo todo com umas gotinhas. Tô fazendo minha parte. Mas é tão interessante que quase no final, né, dessa história, digamos assim, é um conto. Sim, uma metáfora. As pessoas lá, né, os animais na realidade, sim, se deram conta. Cara, vamos ajudar ele. E voltaram. Tanto que no final assim, desse conto, tá o Rei Leão já mais idoso e outros macacos idosos contando a história aos netos que eles voltaram para ajudar e que realmente apagaram o incêndio. Então nós temos, doutora, fazer a nossa parte. O pessoal da saúde deve fazer a parte. E aquela história mesmo dos que seja sapinhos, formiguinha, o trabalho. A história dos sapinhos que estão subindo o morro, vários sapinhos têm que chegar lá em cima do morro e ver quem vence a corrida. E os animais ao redor deles, vocês são muito pequenininhos, fraquinhos, vocês vão chegar na metade do morro, não vão conseguir chegar lá em cima, no topo, não vão conseguir chegar. Quantos sapos chegaram lá no morro? Eu não sei essa história. Um. Sabe por quê? Porque ele era surdo. Ele não ouvia aquele monte de parafernália, de palavras pessimistas. E não desistiu. Exatamente. Por ser surdo, ele não ouviu nada. Ele manteve o foco e a meta e chegou ali. Eu sabia em similitude ao sapinho dentro do balde de leite. O síndrome do sapo fervido? Não, do balde de leite.
que ele se batia para sair, porque ele ia acabar morrendo mesmo, né? E ele se batia para tentar e não desistiu. E acabou com todo o leite? Não, virou manteiga. E aí ficou duro, ficou duro e ele deu um saltinho. Ele virou manteiga, tá certo. Então é assim, geralmente tem aquelas frases, né? Vence quem pensa que vai vencer. Então ele não vai desistir, ele vai sempre pensar. Não desista. Não a desista. Mensagem que nós temos para você. Não desista da sua vida. Se você quer ajuda, ligue 188, Centro de Valorização da Vida. E até um próximo programa. Crer e ser, crescer.